Ajudar as pessoas a realizar sonhos. E eu não estou falando de pessoas assim comuns, não. Mas de um ser chamado empreendedor. De um ser chamado empreendedor. Essas pessoas que têm sonhos de realizar coisas, gerar renda, gerar emprego. Bem, é isso que o meu convidado de hoje faz como profissão, mas ele vai muito além da profissão. Tem uma história de vida muito bacana. Eu recebo hoje para a gente falar sobre empreendedorismo, sonhos e sobre a sua vida, Rafael. Rafael Matos do Carmo, gerente regional do Sebrae. Chique isso, não é? Chique. Obrigada, viu, por ter vindo. Imagina. O Sebrae faz isso, né, Rafa? Ajuda aquele pequeno, às vezes micro, às vezes meio, né? O empreendedor, a empreendedora, que as mulheres estão muito fortes agora no empreendedorismo, a fazer seu sonho virar realidade. Não é isso? É isso. E é uma baita responsabilidade, né? Sim, porque mexer com o sonho dos outros. Muito. E demorou um tempo para cair a minha ficha, sabe? Mas antes de falar do Sebrae, eu queria primeiro agradecer aqui o convite de estar aqui hoje. Você sabe que é um privilégio, eu sempre te falei isso, né? Eu fiquei nervoso quando você me fez o convite. Falei, nossa, eu vou fiquei nervosa para fazer o convite também, tá? Eu senti um pouquinho. Mas eu falei, como é que eu vou lá no Pode Aplaudir, assim, né? Não me senti à altura ainda. Mas é um prazer estar aqui, né? Você sabe que eu te admiro demais, a sua história de vida, eu aprendo muito com você. E eu com você, Rafa. A gente tem uma história muito bonita, inclusive. A gente veio aqui para ficar um jogando confete no outro, né? Mas eu me lembro que, coincidências ou não, tem gente que acha que coincidência não existe, porque você pede para Deus ou para o universo, tem o nome que quiser e ele acaba dando, né? Eu estava em um ano em que eu precisava me entender como empreendedora, como mente de empresária, de empreendedora, e você chegou e me fez um convite do mais absolutamente nada. A gente se conhecia já há um tempo. Falou assim, vai fazer um negócio chamado Empreenda, depois você vai fazer o Empretec. E eu falei, mas por quê? Você falou, porque assim, não tinha muita explicação, né? Não Como tinha. É uma coisa que tinha que acontecer. A gente não tinha a parceria que nós tínhamos hoje, né? A afinidade até, eu acho. Mas naquele momento eu senti no meu coração que eu precisava te fazer esse convite. E o Sebrae mudou a minha vida, porque mudou a minha forma de me ver, de me encarar como uma pessoa que produz. Sim. E que pode gerar emprego, pode gerar renda, contribui, né, com a sua comunidade. Foi o Sebrae que me mostrou isso e me deu ferramentas. Vocês gostam de falar assim, né? Falar o termo sebraiano agora. Me deu ferramentas para que eu desenvolvesse os comportamentos empreendedores, né? Tudo linguagem de Sebrae. E é bom a gente ouvir esses feedbacks, Lu, porque é isso que nos faz com que esse sonho se tangibilize, né? E a gente percebe o tamanho da nossa responsabilidade. Poxa, a gente está mexendo com um sonho, às vezes, de uma vida inteira da pessoa, né? E aí você falou que demorou para cair essa ficha. Demorou, porque quando eu entrei no Sebrae, né, o pessoal falava, é uma empresa de capacitação, né? Eu tinha essa visão. Empresa de treinamento, então a gente vai fazer palestras, a gente vai fazer oficinas. E demorou para eu perceber que, na verdade, ali eu estava trabalhando com algo muito maior que as pessoas traziam para a gente, né? Por mais que você esteja ali atrás do balcão falando sobre empreendedorismo, sobre fluxo de caixa, eu não tinha na época ainda esse exercício de praticar a empatia no sentido de, poxa, eu estou trabalhando com um sonho que vai durar a vida inteira e às vezes é o dinheiro de uma vida inteira que ela trabalhou para fazer com que isso acontecesse agora. Quando tem esse dinheiro, né, Rafa? Porque a gente vê... Quando tem. Vamos de novo falar da pandemia, não tem jeito, aconteceu e é um marco histórico no mundo, na nossa vida também. Mas a gente vê que muita gente foi para o empreendedorismo por falta de opção, não é nem por opção. Sim. Mulheres, principalmente. Eu estou falando muito de mulheres. Eu não sei se é impressão minha, mas esse ano de 2025, eu sinto que a força do empreendedorismo feminino veio com tudo. Você não vê? Veio. Só se fala nisso. Começou o ano passado um movimento forte e agora se consolidou. E aí é quando tem, porque muitas mulheres começaram a... Eu falo uma coisa que as pessoas riem, que é um desses ditados populares antigos, que é vender o almoço para comprar a janta, mas quase isso. De pegar o que tinha, os ovos que tinha em casa, a farinha que tinha em casa,
pedir emprestado para vizinho o fermento, fazer um bolo, vender aquele bolo para no outro dia comprar farinha, o ovo para fazer 2 bolos. E assim começaram algumas empresas que hoje têm até sede física, né? Exatamente. O que você está falando a gente chama de empreendedorismo por necessidade, né? Ou seja, as pessoas precisam de renda e aí elas enxergam no empreendedorismo uma possibilidade, só que não tem tempo para se planejar. Então, assim, eu preciso pôr dinheiro em casa, eu preciso sustentar minha família, eu preciso comprar comida, então eu preciso fazer alguma coisa acontecer. Só que é claro que o risco desse tipo de empreendedorismo é muito mais alto, né? Você está arriscando tudo ali. E isso, de fato, aconteceu, Lu, na pandemia. Porque é engraçado, né? A pandemia ela nos trouxe muitos aprendizados, né? Inclusive fora do empreendedorismo, que eu pude perceber nesse cenário. E até li algo sobre isso um tempo atrás. O número de divórcios que aconteceu, não sei se você chegou a ler algo, durante a pandemia foi muito grande, né? Porque as pessoas tinham que conviver no mesmo teto o tempo todo, né? É claro que uma relação, às vezes, de marido e mulher, né? A gente tem lá os seus altos e baixos, mas você não vê toda hora, né? E você se imagina. E tira-se a rotina necessária. Às vezes era a rotina que sustentava a relação, né? Exatamente. Eu falo que existe um balé do casal. Um entra, faz uma coisa, o outro entra, faz outra coisa. E ali se ajusta uma rotina de detalhes do dia a dia. A pandemia acabou com tudo isso. Acabou. E as pessoas precisam também ter seu momento, né? Assim, individual. A gente precisa respirar um pouco. Então eu vejo assim, olhando para trás, se a relação não está totalmente firme, né, forte, a pandemia ela desestruturou muitas em função disso. E aí o que eu percebi? Muitas mulheres que se separaram dependiam financeiramente do marido e buscaram o Sebrae como forma de uma alternativa de renda, né? Mas assim, não sabiam nem por onde começar. Então, eu vi isso acontecendo aqui na nossa região, mas eu acho que foi um movimento que aconteceu em todo lugar. Em todo mundo. Em todo mundo. Mas no Brasil, a gente tem algumas características muito fortes. A gente vê que as mulheres, quando os empregos foram por água abaixo, veio a incerteza dos empregos, porque o comércio teve que demitir, porque não podia abrir porta. Eventos, então, nem fala, né? A mulher foi a primeira a falar, tem que pôr comida em casa. E ela foi a primeira a sair para fazer alguma coisa ali, com os recursos que tinha. Tanto que muitas separações vieram depois, porque as mulheres começaram a entender o seu poder aquisitivo, inclusive, e viram que não dependiam mais daquele moço, né, que estava ali do lado. Agora, o famoso empoderamento. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é entender o seu próprio poder, né? Agora, o Sebrae diz o quê quando eu chego lá e falo, eu preciso trabalhar, eu preciso montar meu negócio e não sei por onde começar? Olha, Lu, primeiro sempre passo é o MEI, né? Hoje o MEI ele é uma ferramenta muito acessível para quem quer começar, né? Que é o CNPJ como é que é? Microempreendedor individual. Microempreendedor individual. Microempreendedor individual. Que sou eu comigo mesmo, né? Exatamente. Eu dei o exemplo da boleira, mas é mais ou menos isso. É você. Você pode contratar um funcionário, no máximo um, mas é você. Eu já fui MEI. Você já foi, eu né? fui MEI, muito tempo. E a maior parte dos nossos clientes começaram pelo MEI, né? Acho que é a principal porta de entrada, porque o custo é muito baixo. Hoje você vai pagar em torno de R$80, R$90, dependendo do seu segmento, mas não precisa pagar contador, você não precisa pagar outros especialistas, outras taxas para fazer. Não fica recebendo seu DARF, plano. né? Igual eu recebo assim, muitos DARFs. Muito DARF para pagar, né? Exato, exatamente. Tudo unificado. Então, assim, ficou muito legal. O problema é que algumas pessoas usam o MEI hoje para outros fins que não é o que ele se propõe, né? Mas ele ainda é uma ferramenta muito acessível. Agora, antes do MEI, a gente sempre vai trabalhar essa ideia, né? Então, assim, será que ela é viável? Será que não é uma ideia que é só eu que acredito, né? E isso é importante, claro que você tem que acreditar, mas você tem que também entender se existem clientes que vão comprar esse produto ou esse serviço e se eles estão dispostos a pagar o preço que você se propõe a colocar. Todas essas perguntas o Sebrae ajuda a fazer. Todas elas, inclusive você na sua experiência, porque você atendeu o balcão também, né? Há muito tempo. Você na sua experiência desse tempo todo, você também entende que se dá bem aquela pessoa que faz o que tem paixão, ou que já tem uma habilidade? A gente tem aí novelas, né? Eu estou falando porque atualmente está reprisando Vale Tudo, e tem lá a personagem que é a mãe da Maria de Fátima, é Raquel, lembrei o nome.
que em um período muito pequeno já ascendeu. Começou vendendo sanduíche na praia, descobriu que gosta de cozinhar, depois descobriu que cozinha muito bem, começou vendendo sanduíche na praia e hoje é dona de um restaurante. Claro que é ficção pelo tempo em que ela ascendeu, né? Não é tão rápido assim, infelizmente. Mas é isso mesmo, a gente tem que acreditar no que a gente gosta ou tem habilidade? Sim. Eu vejo, Lu, 2 pontos diferentes aí, né? Uma coisa é o talento. Tem pessoas que têm talento para alguma coisa, né? Habilidades que já vêm com ela. Ela tem facilidade com arte ou com qualquer outra coisa. E outra coisa é o perfil empreendedor. Eu já vi gente com talento, mas sem perfil empreendedor. Então, assim, sabe fazer as coisas, tecnicamente falando, vamos dizer assim, mas não sabe gerenciar seu próprio negócio. E vice-versa também. 2% da população hoje, pela pesquisa da ONU, do Empretec, já nascem empreendedoras natas. Então, assim, eu já nasço com essas características de comportamento empreendedor que você vivenciou no Empretec e no Empreenda. E que até hoje eu luto para ter, porque eu não nasci, tá? Exatamente. Eu já entendi isso lá atrás, que eu não nasci. Você faz parte dos 98%. Eu sou 99% e eu sou, assim, eu nasci para ser jornalista, isso eu tenho certeza. Exato. E aí o jornalismo, graças a Deus, tem uma área assim, extensa, com muitas funções. A profissão é uma, mas as funções são diversas. E cada vez mais o mundo nos mostra outras, exato, inventa outras. Tanto é que o tal do MEI hoje não se encaixa muito no jornalismo. Eu migrei, graças a Deus, pelo volume, né? Em primeiro lugar, mas eu migrei muito porque a pequena empresa já me trazia os quinais, né, muito maiores e muito mais adequados à minha profissão. O MEI já não me trazia muito isso, porque ele está muito ligado mesmo ao artesanal, né? Isso. A prestação de serviço do MEI ainda tá se encontrando, digamos assim. Exatamente. Ela não tem corpo ainda, né? Ela está entrando, por isso que eu falo que é a porta de entrada. Mas esses comportamentos empreendedores, quando bem desenvolvidos, você consegue enxergar algumas oportunidades, que é o que a gente chama de empreendedorismo por oportunidade, né? Que é o que a gente hoje, enquanto Sebrae, incentiva, né? Ou seja, leva tempo para você. A gente estava falando isso antes aqui de começar a entrevista. Leva tempo para o negócio maturar. E a gente precisa se planejar para isso, né? As pessoas que chegam no Sebrae e falam: Rafael, olha, eu preciso abrir minha empresa porque mês que vem eu já preciso pegar um Prolabore. Eu falei: esquece que está errado, você não vai conseguir. Isso leva tempo, né? Em média, é claro que é difícil a gente falar, porque as pessoas perguntam para a gente: quanto tempo eu vou começar a ter lucro? Quanto tempo eu vou começar a retirar meu Prolabore? Não dá para saber, mas em média, de 1 a 2 anos, o que a empresa fatura tem que ser reinvestido nela, até para ela criar corpo, né? Você vai precisar investir muito em marketing, comunicação, né? Você sabe disso, a importância que isso tem no começo, né? do início da empresa, né? Até ela criar corpo, mas não adianta você abrir pensando já em monetizar, não dá. O povo está pensando em Prolabore, tem gente que já abre pensando em lucro. Exatamente. E os 2% da população que já nasce nata, é incrível, aonde eles colocam a mão, eles fazem dinheiro. São os Midas. Às vezes você olha, você tem vários cases aí, gente, mas o cara tem uma facilidade para fazer negócio, sensibilidade com algum segmento, que às vezes ele fala, né, que vai trabalhar nisso, o pessoal fala: poxa, mas não vai dar dinheiro. E daqui a um tempo você vê o cara estourado. Mas são pessoas que têm essa facilidade, né? O Empretec ajuda a desenvolver. Eu também não tenho, né? Eu tive que correr atrás. Eu não sou um empreendedor de negócio, eu sou um intraempreendedor. Mas eu também precisei desenvolver essas características dentro do Sebrae. Tanto é que do balcão, no atendimento aí a esses sonhadores ou pessoas com necessidade mesmo de empreender, você foi para a gerência. Quando é que você entrou no Sebrae? E por que você decidiu? Sebrae é uma escolha. Você tem que passar por não chega a ser um concurso, mas é um processo seletivo quase tão duro quanto um concurso, para qualquer cargo, né? Sim. Qualquer sim. função. É bem difícil. A Tamires Forniel, que está aqui, que é a sua assessora, exato, de vez em quando eu empresto ela para você, né? Ultimamente tem sido diariamente. Eu acho que eu já roubei ela. Né? Vez, né? Mas a Tamires Forniel fala, né? Não, mas esse cargo é para não sei o quê. Aí eu falo: tá. Aí esse aqui é para não sei o que lá. Para mim é tudo Sebrae. Aí ela vai me explicando. Ela já me explicou umas 30 vezes e eu não consigo entender. Acho que eu não tenho essa necessidade de entender. Mas você decidiu entrar num processo seletivo para trabalhar no Sebrae. Por quê? E que cargo era esse?
O meu irmão já trabalha no Sebrae, né? Entrou há bastante tempo, né? E eu já sabia... Ele é mais velho que você? Ele é mais velho, né? Eu já conhecia o Sebrae por ele, né? Nunca tinha pensado em Sebrae, apesar de ter feito administração. Lá em casa nós somos 3 administradores, 4 com meu pai, né? Mas eu, meu irmão e a minha irmã, eu sou do meio, os 3 fizemos administração. E a administração, né, ela, apesar de ser muito ampla, em centros, cidades menores como a nossa, não tem muito campo para trabalhar. Eu falo que é uma profissão que serve para tudo e, ao mesmo tempo, se você não conseguir, não serve para nada. Para nada. Se você não tiver foco, esquece. Você vai ficar um especialista genérico e não consegue aprofundar em nada. Porque se fala de tudo em administração, né? Você fala de gestão de pessoas, fala de marketing, fala de comércio exterior. Eu acho que a administração... Mas é uma viagem da minha cabeça, tá? Mas eu acho que a administração tinha que ser um curso obrigatório. Não uma faculdade em si. Sim. Ela tinha que ser um período de faculdades, como jornalismo até, em que você entendesse que qualquer coisa que você for fazer na vida, você tem que saber administrar. Uhum. Né? Exatamente. Inclusive o seu orçamento doméstico. Eu também concordo. Perfeito. Tanto que o que me ajudou foi a especialização, né? Porque depois eu fui para a área de marketing, que era das áreas que eu aprendi na administração, a que eu mais me identifiquei. E aí corri atrás disso. E aí o Rodrigo, na época, o meu irmão falou, Rafael, vai abrir já estava formado, né? Recém-formado da faculdade, tinha feito estágio na CDHU na época, lembra da CDHU? Lembro muito. Ela existe ainda, existe, né? São Paulo, né? Aqui não tem mais, mas tinha um escritório ali na 21. Só tem sede, nem Ribeirão tem mais. Ribeirão tinha, Rio Preto tinha também. Né? Ribeirão não tem mais? Não, sabia. Acho que nem Ribeirão tem mais. Aqui era na não 21. Sei. Posso estar falando bobagem aqui, tá? Porque não tô... Isso aqui é um acho... Porque aí vai para a internet e o povo execra, né? Fica bravo com a gente. Não sei, mas sei que São Paulo tem. Mas tinha sim, porque eu cheguei lá. Aqui em Barretos era na 21, com a 26 e 28, ali perto da Copenhague, não sei se você lembra. E fiquei 2 anos lá, assim, meu grande aprendizado de vida. Minha primeira experiência de trabalho. E aí o Rodrigo me falou que ia abrir um processo de trainee no Sebrae, né? Que era exatamente o período que eu estava, né? Porque o trainee você tem um tempo depois de formado para participar, acho que até 2 anos de formado. Uhum. Falei, vamos tentar, né? Eu podia escolher 3 opções na época de escritório. Como era um processo de trainee para o Estado, tinham 51 vagas para o Estado inteiro. Então era um processo grande. Eu falei, vou tentar, né? Tem na minha área. E aí na época eu escolhi Barretos, eu ainda morava aqui, São João da Boa Vista, e Registro. Porque assim, não era todo lugar que tinha a minha vaga, o meu cargo, que era analista de negócio, né? Tinha outros cargos também com outras especificidades. Aí eu fiz o processo para cá, para Barretos eu não consegui passar. São João da Boa Vista eu não podia ir, porque o Rodrigo estava lá, a gente não podia trabalhar juntos. E aí me chamaram para uma entrevista em Registro, que eu não sabia nem onde era. É no Vale do Ribeira. Vale do Ribeira. Eu conheço Registro porque meu marido é de uma cidade vizinha, Você me Registro. Falou. Miracatu? Juquiá? Juquiá. Entre Miracatu e Registro, fica Juquiá. Eu trabalhei muito em Juquiá, muito. Então, mas na época eu não sabia nem. Eu também, antes de namorar o Márcio, eu nem tinha ideia daquele lugar lá. Quando eu fui para lá, mas é legal, peguei do lado o carro, da praia. Mas não chegava nunca. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu tô indo? Eu vi a placa já do Paraná, mas não chegava. Exatamente. É divisa ali, né? Você pega a BR-116 e tal. Que é a rodovia da morte. O pessoal passou medo. Falou, Rafael, você é louco de ir para lá, região mais pobre do estado. Que isso você vai foi fazer? Antes da duplicação da Regis do Tencour. Antes da duplicação, Era bem precário, sim. Mas fui com a cara e com a coragem. Quer dizer, fui fazer entrevista, né, com o Everaldo, na época, o gerente. E, por coincidência, ele também estava chegando lá. Ele era de Araçatuba. E aí, no mesmo dia, ele falou, Rafael, você está contratado, você vai vir para aqui, você vai morar comigo, inclusive. A gente vai rachar uma casa aqui, porque aqui está difícil alugar casa. Você também está vindo de fora. Eu falei, fechado. Fui morar com o gerente. Lá. O que é legal, mas não é legal também. Não é legal. Eu trabalhava 24 horas, você imagina, né? Não tem aquela liberdade nem de poder falar mal do chefe em voz alta. Não tem. Né? Por outro lado, eu fazia tudo, porque aí ele delegava tudo para mim. Era um escritório muito pequeno, até hoje, né? Um dos menores escritórios. Mas na época tinha acho que 5, 6 colaboradores lá. Então, assim, eu fazia de tudo, né? Fiz atendimento, fui para a área de projetos, fiz administrativo e financeiro. E como ele tinha essa confiança em mim, chegava algum projeto maior, ele delegava tudo para mim. Então, assim, foi um grande aprendizado. Você aprendeu a fazer tudo. Tudo. Inclusive a dar palestra lá, porque eu era um cara muito tímido na minha infância. Não sei se eu te falei isso. Extremamente tímido. Essa é a situação que eu falo, tanto que é do vai e fala, né?
A vida não te deu opção. Não. Você teve que ir falar. Tive e aí ir. Aprende no processo. Tive que ir. Eu me lembro da primeira palestra que eu fiz, já estava lá em registro na faculdade para os alunos. Nossa, eu fiquei estudando uns 3 dias seguidos, assim, e a perna tremia e a voz não saía. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai ser? Terrível. Dor na barriga, vontade de ir no banheiro. Não foi uma situação confortável para mim. Mas foi uma escola, porque aí na segunda você já foi um pouquinho melhor, na terceira... eu não tinha podcast, alguém eu posso tossir, tá? que podia me ajudar como você ajuda hoje milhares de empreendedores aqui. Mas tem uma coisa que eu digo sempre. O que você passou é completamente natural. Porque é a responsabilidade de falar em público. E aí, a primeira vez, você vai tremendo, você vai gaguejando. Termina, você lembra de coisas que você não disse. Não é assim? Você fala, nossa, preparei Exato. 3 dias. Só que você teve quanto? 40 minutos para falar? Sim. Meia hora para falar? Você não vai falar o que você estudou em 3 dias em meia hora. Então, sempre alguma coisa vai ficar de fora. E aí eu fico me martirizando. Nossa, eu podia ter falado aqui. Mas é a responsabilidade de falar em público. E você foi. Se você não tivesse tido essa primeira vez tremendo e passando mal, você não falaria como você fala bem hoje, com tranquilidade. Pode até não estar tranquilo, mas passa não estou. Uma tranquilidade, né? Passa uma coisa boa quando você está falando em público, que eu tenho assistido muito nos últimos anos, mais ainda, né? Eu acho que a experiência de vida também ajuda bastante, Lu, porque foi a primeira vez que eu saí de casa, né? Eu morava com os meus pais, fiz faculdade em Barretos, né? Então continuei morando com eles. Eu acho que é um conjunto de coisas, assim, né? Eu me coloquei também a me desafiar na época. Então, eu acho que tudo isso ajudou um pouquinho, sabe? E essa região que a gente está falando é uma região que o poder aquisitivo não é alto. Não é. Ainda a renda... O PIB é muito pequeno. E né? a renda está concentrada na mão de pouquíssimos, né? Exato. O povão mesmo é carente de serviços públicos. Porque a minha sogra mora lá. Então, vira e mexe, a gente está, pelo menos uma vez por ano, a gente tem que ir mesmo, né? Aquela visita de família. E é uma região lindíssima, belíssima de passear, tem cachoeira, tem tudo. Tem. Mas é o Brasil, né? Muita gente com falta de oportunidade. Muito. Quando eu cheguei lá, eu contava um pouco da minha trajetória. Nossa, o pessoal adorava, né? Queria saber mais. O simples fato de eu contar um pouco da minha experiência já era uma inspiração para eles lá, porque é outra cultura, né? Então, assim, eu pude perceber que, por outro lado, né? Poxa, eu estou num escritório pequeno, estou numa região mais carente, mas o que eu fizer aqui, o pouquinho que seja, vai dar um boom enorme. Impactar a vida das pessoas. Exatamente. E aí eu acabei ganhando muita notoriedade dentro do Sebrae lá, né? Porque aí esse gerente que me contratou acabou saindo. Eu fiquei ali, não como gerente, mas acabava assumindo muitas coisas, porque era um dos mais experientes, e acabei ganhando muita visibilidade, né? Tanto que eu não pensava em voltar para Barretos. Eu queria ir para São Paulo. Quanto tempo você ficou lá? 2 anos. Nossa, 2 anos é um período curto. Curto. E assim, foi muito... Mas foi potente esse período. Foi. O problema é que eu tinha acabado de entrar no MBA da USP, aqui na Fundaça, em Ribeirão. E você sabe, a Fundaça é toda semana, né? Não é aquele da FGV que é quinzenal. Eu tinha que vir toda semana para Ribeirão, porque eu tinha aula de sábado lá. 5 horas de viagem por aí? 500 quilômetros. De lá, de Barretos a Registro, dá 610, eu lembro certinho. Então, eram umas viagens bem loucas, assim. Mas eu já estava me preparando para ir para São Paulo. Porque o que aconteceu? Final de semana que eu ficava lá, depois que eu acabei o MBA, não tinha muita coisa para fazer em Registro. Eu era solteiro, né? Aí, o que eu fazia? Ia para São Paulo, tinha muitos amigos, tenho primos lá. Subia a serra. Ficava lá final de semana inteiro, né? Dá 180 quilômetros de São Paulo. Então, era mais fácil. Falei, você quer saber? Eu vou acabar vindo para a sede aqui do Sebrae. Cheguei a fazer uma entrevista lá, na área de expansão da rede. E eu sempre gostei de São Paulo, sempre gostei de morar lá, de viver, né? Ter uma experiência. Foi quando eu descobri, na época, um câncer de próstata do meu pai. A gente nunca tinha tido um caso de câncer na família, né? Assustamos muito. Falei, poxa, agora ferrou. E você né? se sentindo longe dessa situação? Eu longe, era o único solteiro, porque o meu irmão já estava casado há muito tempo. Estava longe morando também. longe já há muito tempo, né? E a Raquel, apesar de morar aqui a mais nova, já era casada também, já tinha família. E foi muito engraçado aquelas coisas de Deus, né? Eu não pensava em voltar, mas na semana que eu fiquei sabendo da notícia do meu pai, apareceu uma vaga aqui no escritório de Barretos de analista de negócios, que era o meu cargo, um processo interno,
né, que é bem mais fácil, é uma entrevista só. Mas eu não pensei 2 vezes. Falei, poxa, eu preciso voltar para Barretos. E aí me candidatei, fui o único candidato. Fiz uma entrevista com a gerente. Nossa, foi o único candidato? Ninguém queria vir para Barretos? Ninguém queria vir. Ai, ou é de Deus mesmo, é muito triste essa notícia, né? Mas até hoje é assim, viu? Mas qualquer vaga que abre lá tem lá seus 30, 40, não é, Fernel? Mas externo. A última teve muito. O problema é interno, né? Porque aí é só Sebrae. É funcionários de outros escritórios que querem vir para cá. Né? Na época não tinha ninguém. E aí fui fazer uma entrevista com a Maria Adélia Bueno. Olha. Que era gerente na época, né? Inclusive, quando eu fui fazer... Eu conheci a Maria Adélia, depois também ela voltou para trabalhar aqui como secretária. Né? Ela fala que Barretos tem sempre alguma coisa que puxa ela para cá. Ela adora essa cidade. Ela tem um conhecimento absurdo. E ela tem um carinho com Barretos. Assim, ela fala que o que ela é hoje, ela deve muito para Barretos, né? Por conta das experiências que ela teve. E foi muito engraçado porque no primeiro processo, Lu, quando era para entrar, que eu fui para registro, ela estava na banca e ela não me passou. E aí, dessa vez, depois de 2 anos que ela veio me entrevistar, ela falou, Rafael, eu errei com você. Eu devia ter te contratado. Porque ela tinha as informações desses seus 2 anos lá, essa repercussão que você disse. Exatamente. Ela estava vendo tudo que estava acontecendo. Porque nesses 2 anos... Mas deu medo, Rafa, a hora que você ficou sabendo que era ela? Não teve aquela coisa de ela já me reprovou. Dessa vez lá não. Lá vou eu de novo para a mão dessa mulher. Não, dessa vez não, porque eu não sei, eu estava me sentindo tão confiante por tudo que eu vivi lá. Se amadureceu em 2 anos, o que muita gente não amadurece em 20. E a conversa com ela foi muito tranquila. Assim, ela, inclusive, depois, né, conversando e se abrindo, ela falou, olha, Rafael, como a gente erra nos processos, né? E eu passo por isso hoje, né? O processo seletivo é muito difícil, né, Lu, de se fazer, porque por mais que você tenha alguma experiência, né? Eu não sou psicólogo, geralmente uma psicóloga participa, mas mesmo assim você não consegue conhecer a fundo uma pessoa que você está contratando. Você vai conhecer na prática, no dia a dia. É julgar, né? É julgamento. É julgar o outro por um pedacinho só daquela história. É muito difícil. Pega um papel, vê o que se escreveu naquele papel. Nem sei. Minha mãe falava muito isso, né? Papel aceita tudo. Hoje o arquivo você digita, aceita. Ainda mais com a inteligência artificial nos ajudando a escrever currículo hoje. Agora? Né? Agora ela ajuda a gente a escrever currículo. E aí você olha aquela informação que te deram, considera verdadeira. Mas e entrevista falou, é um pedacinho da vida da pessoa. Acho né? que você falou tudo. É julgamento. A gente acaba julgando, né? A gente cria preconceitos só ali de olhar e vai. Eu acabei já preparando nessa trajetória aí, não gosto muito dessa palavra, não, mas nesse meu caminho, minha história de ensinar comunicação, eu já preparei muita gente para entrevistas, para pitch de negócios, né? Para entrevistas. E eu deixo a pessoa muito consciente. Se você não passar, não se julgue, não se condene. Porque é um julgamento do pedaço que você está mostrando. Então tenha tranquilidade para mostrar o teu melhor pedaço. Exato. E hoje eu estou numa outra vibe também, né? Eu acredito que tudo tem o tempo certo, né? Hoje eu olho para trás e falo, eu tinha que ter ficado 2 anos em registro, porque eu vim para Barretos, nossa, com uma outra visão de negócio, né? Inclusive, eu vim para cá, eu lembro da primeira palestra que eu fiz em Barretos, aqui, já para empresários, como eu estava solto, como eu já estava seguro, sabe? Eu falo, poxa, o que o Vale do Ribeira me proporcionou foi incrível, assim, né? E aí eu vim para trabalhar com a Adélia, a Adélia ficou 6 meses, acabou também indo embora para Rio Preto, né? E eu continuei aqui como analista. E é importante agora a gente fazer um parágrafo aqui, e deixar muito claro que o teu pai passou pelo processo, passou pelo tratamento e está bem até hoje, né? Está bem, inclusive na atividade ainda, né? Ele está super bem. Ele fez a cirurgia, precisou fazer a cirurgia na época, mas nem precisou fazer químio, rádio. Até hoje ele faz o acompanhamento, mas graças a Deus deu tudo certo, né? E ele fez tratamento aqui? Fez em Ribeirão Preto, na época. Com um médico indicado lá. Que hoje a gente tem aqui no quintal de casa, né? Exatamente, hoje tem aqui. Ele chegou a fazer algumas consultas aqui, né? E acho que tinha um médico que atendia aqui e lá, e aí ele fez lá. E outra coisa importante da gente dizer, já que o Papos de Empreendedorismo, eu sei que tem muito homem assistindo, né? O câncer de próstata também tirou um pouco desse estigma. Hoje é natural um homem, aos 40, 45, 50 anos, identificar um câncer. Sim. E muitas vezes nem ter que fazer cirurgia. Exato. Viver com esse tumor por muitos anos, fazendo acompanhamento constante.
Se não cresce, se não tem nenhuma modificação ali no lugar, hoje se opta até em não fazer a cirurgia. Exato. Né? E acompanhando apenas aquele tumor ali e tudo bem. E a vida é a mesma. Isso. Como se não tivesse. Mas né? Então, importante acompanhar. É muito importante Eu, acompanhar. por exemplo, por ser filho, com 35 anos eu comecei a fazer já o exame de toque. Não sei se mudou, né, os parâmetros hoje, mas era a partir de 40. Eu lembro que o médico falou, Rafael, você por ser filho, a partir de 35 a gente já começa. Não, ainda continua sendo a partir de 40, assim, 45. Isso. Então, todo ano eu faço, né, para a gente não ter problema. Meu irmão, a mesma coisa. Mas o importante é acompanhar, né? Meu pai acompanhava aqui em Barretos e ela cresceu muito rápido, assim. Então, é uma doença que vem muito rapidamente. Né? Ele não deixou de acompanhar. Mas ela veio rápido e foi nesse intervalo que a gente acabou descobrindo. Agora, o legal, pegou ainda no início, né? Porque se pega depois, poderia ser que ele teria que ter passado por um tratamento mais invasivo. Agora, Rafa, você voltou a morar com seus pais quando você veio para cá? Voltei a morar com meus pais. E aí, como é Olha que o desafio. Nossa. Você foi e cresceu, né? Você fala que você cresceu muito. Foi. E eu falo, você cresceu em 2 anos, o que muita gente não consegue crescer em 20. Exato. E aí, como é que coube de volta no ninho? Foi difícil. Foi difícil. Eu lembro que tinha altos atritos ali. Porque meu pai já era aposentado, você imagina, né? Ele aposentou com 52 anos, era muito jovem. Novo. Então ficava na minha cola. Mas quando tem amor, a gente vai se adaptando e tal, né? E aí logo eu comecei a namorar, então aí já tinha os programinhas à noite, né? Mas no começo é difícil mesmo, né? Fiquei aqui, eu voltei, na verdade, em 2007 para cá, final de 2007, começo de 2008. Foi isso mesmo. Em 2009 eu já fui para a Austrália, que eu fiz um intercâmbio de 6 meses lá. Eu estava aqui em Barretos, o Sebrae me permitiu tirar uma licença não remunerada. Por quê? Eu estava e por que Austrália? Eu estava bem desmotivado do Sebrae nessa época. Eu tive, depois da Adélia, eu tive um outro gestor aqui, muito... Como é que eu posso caracterizaram. Era um cara que não tinha muita gestão de pessoas, né? A equipe toda sofreu na época, né? Não foi só eu, não. E aí se criou um clima muito ruim, muito hostil, né? Dentro da casa, dentro do escritório em si. Até hoje tem colaboradores lá que passaram por essa época, a gente sempre se lembra. E eu, né, era solteiro na época, falei, poxa, eu não preciso ficar aqui. Preso. Eu acho que eu tenho um mundão pela frente. Agora, o que foi meu divisor de águas? Empretec. Foi nesse ano que eu fiz. Ah, tá. Porque o público interno do Sebrae também é convidado a fazer Empretec, né? Também é. Até para saber vender, né? Um produto tem que experimentar, digamos assim. Exatamente. Não é obrigatório, mas a gente sempre indica. Eu, por exemplo, sempre deixo aí 2 bolsas disponíveis para a galera fazer. O Empretec é o produto, a gente pode dizer assim? Pode chamar de produto? É uma solução. Então, mas ele é o produto mais famoso, mais notável do Sebrae, por ter chancela da ONU, o essa coisa? É o principal. Inclusive, é o que tem mais marca, né, mais nome, né, marketing, assim, é o Empretec. Pela história, né, e pelos resultados que a gente tem e acompanha dos empresários que fazem. Eu acabei de fazer o segundo da minha vida. Não sei nem por que eu fui por tua causa, tá? O terceiro, no meio, porque eu fiz o Empreenda, né? O Empreenda ainda é um pouco mais leve. Fez os 3, viu? O Empreenda ainda é um pouco mais leve, sim. Mas no meio do Empretec, eu falava assim, o que eu estou fazendo aqui, gente? Cadê minha empresa? Cadê minhas coisas? Cadê... Furniel! Eu gritava, porque ela me mandava mensagem e falava, Furniel, não posso, não conversa comigo, não posso saber, não quero ver texto, não quero saber disso, porque tira você do mundo. É uma imersão, e a gente acha que é uma imersão ali dentro do Sebrae, naquelas mesas, que agora é tudo novo, né? Móveis novos. É uma imersão para dentro da gente. E a gente vê coisas que a gente não queria ver. E aí, quando você faz pela segunda vez, teve gente que ficou o treinamento inteiro se chicoteando. Falava assim, eu já vi isso e não aprendi. Como é que pode? Eu estou cometendo os mesmos erros do primeiro Empretec. Porque você está mexendo com a natureza humana. Então, tem um pouco de PNL, um pouco de... Não digo religião, mas de autoconhecimento. É totalmente autoconhecimento. Muito. A gente entra para cuidar do CNPJ, a hora que a gente vê se ficou no CPF. Exato. E tem gente que sai do Empretec e fecha a empresa, inclusive, né? Fecha, muitos fecham, muitos reposicionam. É um curso que mais impacta hoje dentro do Sebrae, é o Empretec. E você saiu do Empretec e foi para a Austrália. Fui para a Austrália.
Mas lá pro outro lado, literalmente pro outro lado do mundo. Porque eu saí do Empretec e fui pedir demissão pro meu chefe. Falei, olha, eu não quero ficar mais no Sebrae. Tem gente que separa do casamento. Tem gente que muda de cidade, vai viajar. É muito louco. E você foi da turma que quero mudar de vida. Quero mudar, total. O Empretec, na época, eu sentia, Lu, não sei se você sentiu isso, que eu olhava para trás assim e perdi muito tempo, que eu podia ter feito mais coisas, né? Empreendido mais ou ter feito coisas maiores, projetos maiores. Eu tinha esse sentimento, falei, gente, eu preciso fazer mais, eu posso, estou acomodado, né? Só que eu não sabia como. Aí surgiu uma possibilidade do intercâmbio, conversando com a Margarete, que trabalha comigo. A Margarete morou 2 anos em Nova York, né? Então, ela contava muitas histórias dela, né? E eu me inspirei bastante nela, né? Porque ela também teve uma carreira bem-sucedida de bancária, chegou a gerente de banco e jogou tudo para o alto para ir para Nova York, morar lá, né? Ser garçonete, passou vários perrengues. Falamos hoje disso, inclusive. Ser imigrante, né? Exatamente, né? Ela falou para mim, eu ligava para minha mãe chorando que eu queria voltar. E a mãe dela é tão forte, tão firme, falava, não, agora você resolveu isso, você fica aí. Eu estou aqui para te ajudar, tá? Mas você se propõe a viver isso aí. E se desafiar. Isso é muito legal, né? E aí, assim, outro parênteses que eu vou ter que abrir aqui. Me permita. Claro. Você é o gerente do Sebrae, com todo respeito, você está aqui, meu amigo, te admiro. Mas quando a gente fala em Sebrae Barretos, a Margarete é a primeira que vem à mente ainda. A Margarete, né? Porque a identificação dela com o escritório do Sebrae Barretos, aquilo era mato. Exatamente. Ela é uma pessoa que fez, porque ela é aquela... Hoje, até na região, né? Agora, principalmente esse ano na região, mas ela era aquela pessoa que saía do escritório e ia falar com o prefeito, ia falar com o empresário. Ela não ficava lá dentro, né? Não. Sempre foi a cara do Sebrae pra gente. Sempre. Viu, Guete? Amo você, te admiro muito, você sabe disso. Beijo, Marga. Adoro. Você sabe que ela foi minha madrinha de casamento, né? Agora, porque não tem como, né? Relação... a gente criou além de ser uma mulher incrível sob o ponto de vista feminista. Nossa. Eu criei a gente tem as afinidades, né? Com ela, eu falo que é um vínculo de outras vidas, assim. E ela me inspirou muito na época, né? Aí você falou dela do Sebrae, ela é da primeira turma de quando abriu o escritório aqui, a única que sobrou, né? Da primeira equipe do escritório de Barretos. A gente fala que ela tem a plaquinha aqui, tem a plaquinha, tatuada. E sem contar que ela tem esse espírito empreendedor, ela tem uma vocação para liderança muito forte. É que ela nunca quis participar de processo para gerente, mas ela foi convidada várias vezes. Nós né? sabemos disso. Ela não queria nem ascender do cargo que ela tinha até o ano passado, né? Exatamente. Você que conseguiu convencê-la a dar um passo para cima, né? Porque ela sempre foi convidada para isso e nunca quis. Sempre. Está como consultora agora, a gente chama de gestora de território, com 6 municípios. O que é mais admirável é uma mulher que sabe o que quer, inclusive sabe o que não quer. Exato. Isso é admirável, uma pessoa que é assim. É. Mas me conta, por que a Austrália? Podia ser Estados Unidos, já que a Margarete te influenciou. Sabe que eu comecei a pesquisar vários países, Lu, e eu cheguei na Austrália porque eu queria ir por um país parecido com o Brasil. Não gosto muito de frio, então eu queria um clima mais tropical. Queriam pessoas mais abertas como o brasileiro, né? O australiano ele é mais aberto, mais caloroso, né? Então, acabei optando por lá, mas não sei te falar um motivo específico. Foi pesquisa mesmo, né? E você pôs nessa pesquisa assim, quanto mais longe do Brasil, melhor, não? Não pôs. Quantas horas de viagem? 24 horas de viagem? 23 horas, mais ou menos. Horas. É um dos mais longes de todos. E você assim. era fluente já em inglês? Não totalmente, mas já estava bem avançado. E é um outro sotaque lá também, né? Lá é influência britânica, né? E, assim, é uma coisa que pegou também, porque eu sempre estudei aqui com o inglês americano, né? O Wizard, Fisk, né? O Fisk ainda é mais britânico, o Wizard é americano. Então, eu tive uma certa dificuldade. Cheguei no aeroporto lá, na primeira experiência, assim, eu não entendia nada do que o cara da alfândega falava. É um inglês mais fechado, né? Meio caipirão, assim, sabe? Water. Não, você fala water, water. Falei, meu pai do céu, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu cansado, aí chegou uns policiais lá com os cachorros, eles vão cheirando as pessoas para ver se está com droga. E aí um cachorro começou a me cheirar e começou a latir. Eu falei, ai meu Deus, esse pessoal... Será que eu tô com droga e não sei? Vai me levar para uma sala ali. E aí não e a gente tem esse nada. medo. Mas será que eu tô carregando droga e não tô hoje sabendo? Hoje em dia, né? É? As pessoas usam, né?
Mas não aconteceu nada disso. E acabei indo para lá. Foram 6 meses assim de muita experiência de vida. De novo, você passou pela mesma situação de registro. De novo. Num lugar completamente desconhecido, começando de novo. De novo. E fui sozinho, viu, Lu? Porque as pessoas hoje vão... Não às vezes, tinha com gerente algum para morar amigo. junto dessa não. vez. E não tinha amigo, não tinha nada, assim. Eu fui com a cara e com a Você chegou a coragem. trabalhar lá? Cheguei. Eu fiz umas 2 faxinas, mas fiz assim, para passar pela experiência, sabe? Eu fui com uma graninha, né? Tentando administrar. E você sabia fazer faxina, Rafael? Não, Vou te perguntar, você foi criado como menino? Eu tinha que ter a Raquel aqui para perguntar para ela a diferença de criação, né? Mas como menino, você foi criado para saber limpar um banheiro, não, lavar uma louça? Nada. Aí atravessa Nunca o fiz mundo, nada disso, né, cara? atravessa o planeta para fazer isso lá nos gringos. Exatamente. Que coisa. Eu estava saindo da escola, uma espanhola, ela ficava ali na escola, tal, oferecendo, né? Falava, você não quer pintar meu apartamento? Você não quer fazer faxina? Cheguei a não só fazer faxina para ela, como pintei um apartamento inteiro. Também nunca tinha feito isso na vida. Pintei, não, nunca. Comprei as tintas, tudo lá, e ficou pintei. Bom? Ficou excelente. Naquela época já tinha lá o YouTube pra gente aprender não, e fazer? Não tinha. Não, fui fazendo de tudo. Mas assim, foi muito legal por isso, sabe? Essas experiências, né, de trabalhar. E é um país que tem muito trabalho. Na época tinha o quê? 20 milhões de habitantes, né? Um país que tem um território do tamanho do Brasil. Então é uma coisa incrível, assim. E é um país que facilita. Um dos motivos eu posso até dizer que foi esse. Ele facilita muito o intercâmbio, né? Então você, como estudante, pode ficar lá registrado, você pode trabalhar legalmente, você contribui. E o curso que você fez, o que era? Era um curso de inglês, Business English, focado mesmo para negócio. E fiquei 6 meses só fazendo isso, né? Fazendo esses bicos aí esporádicos e tal. Mas a minha ideia era ficar. Né? Eu só não fiquei porque eu fiquei com medo na época de jogar tudo pro alto. O Sebrae me deu uma licença não remunerada. Se eu não voltasse depois dos 6 meses, ele ia rescindir o contrato. Acabei voltando e optando por continuar aqui na carreira. Deu saudade do Sebrae. Mas com uma outra visão. Mas deu saudade do Sebrae. Deu saudade. Enquanto pintava a parede, lavava uma louça. Né? Esfregava lá um vaso sanitário. Deu saudade do Sebrae. Eu olhava e falava, nossa, lá no escritório, no ar-condicionado, acho que é um pouquinho melhor. Hein? E aí você realmente entendeu que era o seu caminho, passava por essa instituição da família S. Eu adoro a família S. Não, é incrível. Assim, eu falo que... Não é porque eu trabalho no Sebrae, não. Aonde eu vou, eu falo. É um dos poucos recursos públicos que, de fato, funciona e funciona muito bem. Né? Tá todo mundo aí para ver. SESI, SENAC... Olha, eu só não passei pelo Senai ainda, mas meu pai passou. Aí. Tem o Senai na minha vida, porque meu pai trabalhou com fábrica de óleo, depois trabalhou no laticínio, então ele teve muita formação de Senai. Agora, eu estudei no SESI, até porque meu pai tinha essas funções. Esse privilégio. Eu tive o privilégio de estudar no SESI, da alfabetização inteira, né, até o que antigamente chamava 8ª série, hoje é 9º ano. Era ali na 34? Fiz lá. Ali era a minha casa, a minha segunda casa, de vez em quando até a primeira, porque eu passava mais tempo lá, que eu sempre fui CDF, né? Passava mais tempo lá do que na minha casa, Você estudava bastante, Lu? Muito, adorava. Estudava de manhã, ficava tarde na escola. Estudava tarde, ficava de manhã na escola. Olha que legal. Sempre gostei. E fiz também, fui assessor, meu primeiro grande cliente como assessoria de imprensa foi o Senac Barretos, que foi onde nasceu o curso de oratória. Foi lá dentro do Senac que nasceu essa... Por necessidade do mercado, havia muita demanda para oratória. O Pedro Domingos, não sei se você lembra dele, foi gerente do Senac Barretos, me convidou para montar o curso em Barretos, me mandou para São Paulo, eu fiz curso com o Polito, fiz um monte de curso em São Paulo, para montar um com a cara de Barretos. Foi lá que nasceu. É um curso que já mudou muito lá dentro, mas quem dá hoje lá é a Marcelias, que eu convidei, inclusive, para me suceder lá. Há 18 anos que a Márcia está lá e eu convidei ela para ir para lá. E então eu tive muito S na minha vida, sabe?
O SESI mesmo, como instituição em Ribeirão Preto, piscina, conheci no SESI. Agora tem em Barretos, né? Um SESI maravilhoso. Mas eu conheci em Ribeirão. Primeira vez que eu vi o mar na minha vida, eu fiquei hospedada onde? No SESC, na colônia de férias do SESC. De Bertioga. Que o SESI me levou para lá. Né? Então foi o SESC, eu falo assim, foi o SESC que me apresentou o mar. Primeira vez que eu vi o mar na minha vida. Então eu tenho os S's como uma paixão. E agora eu estou na assessoria de imprensa do Sebrae. Então, exatamente. Que é uma coisa que já fazia parte da minha vida por causa do Empretec, do Empreenda e de todos os outros cursos. Eu sou rata de Sebrae, né? Estou lá há muitos anos. Então, quando você fala assim, eu entendi que o meu caminho passava de volta para o Sebrae, eu te entendo muito. Porque no Brasil ainda é uma ilha de eficiência, né? Sim, sim. E é engraçado que eu voltei com outra visão, assim, sabe, Lu? Porque aí eu despertei para a liderança, né? Eu nunca tinha pensado em ser gerente no Sebrae. Eu achava que era uma coisa de outro mundo, sabe? E vou te falar uma coisa, eu vou fazer propaganda para você aqui de graça, viu? O Sebrae, se quiser me pagar para propaganda. O Empretec, quando você faz, é uma imersão pesada. A gente sai cansado. Eu falo assim, acabou o Empretec, vai dormir. Não faz festa, vai dormir. Isso. Dorme. Né? Para aquele conhecimento até entrar no subconsciente. Processar. E tá 6 meses depois, 1 ano depois, está caindo ficha do Empretec. Eu tive alguns comportamentos que vieram 2 anos, praticamente, depois que eu fiz o Empretec. Lu, até hoje cai a necessidade a ficha de algumas aconteceu coisas. E algumas coisas apareceram e eu falo, isso é Empretec. Até hoje, às vezes eu faço abertura e fechamento, né, de Empretec, eu faço algumas reflexões, eu lembro de situações que eu vivenciei lá. E durante o período que eu fiquei na Austrália, eu lembrava de muito comportamento, de muita coisa. E aí essa experiência foi me ajudando a formar um pouco do caminho da minha carreira, né? Falei, poxa, eu preciso voltar para o Sebrae e eu vou buscar a liderança. Eu percebi que eu tinha esse perfil dentro do Empretec. Isso não é simples, porque aí as vagas para gerente são poucas. São pouquíssimas, né? E você, para ser gerente, precisa ser consultor. Eu não era nem consultor. Aí eu fui... Tinha um caminho mesmo. Tinha um caminho e fui focado nisso, né? Eu lembro quando eu voltei, já tinha um outro gestor aqui, que era o Rogério, e eu conversei com ele bastante sobre isso. Falei, olha, eu quero ser gerente, eu quero que você me prepare para isso, eu quero ser consultor, quero me preparar, vou estudar. E aí as coisas ficaram mais claras para mim, porque até então eu não sabia muito, né, qual seria ali o meu plano de carreira dentro do Sebrae, né? Pelo contrário, eu estava bem desmotivado, né? Então eu já estava vendo outras oportunidades fora. E aí a partir dali ficou muito claro, o Empretec me deu essa visão. O Sebrae te deu. O Sebrae de uma forma geral, né? Foi um presente para mim. E aí passei como consultor em 2013, né, consultor de marketing, porque eu já tinha finalizado a minha especialização, que é o Marcelinho de hoje, mas acabei nem exercendo muito o cargo de consultor, porque logo quando eu passei no cargo, já abri o processo gerencial, já pude participar. Também é aquela história, quando você quer, o caminho aparece. Exatamente. Você dá o primeiro passo que a vida coloca o chão embaixo, vão... ou Deus, né? Para quem é mais religioso, Deus coloca o chão. É Deus, assim. E eu sentia muito isso, sabe? Eu falava, poxa, esse é o caminho que eu tenho que ir. Eu tinha certeza daquilo. Tá, mas aí como é que você vai ser gerente em Barretos? Então, não foi simples em Barretos, também. Né? Eu passei no processo. O Sebrae, ele tem uma metodologia, assim, ele cria um banco eles chamam de talentos gerenciais. Então, eu passei e fiquei dentro desse banco. E aí nós ficávamos substituindo os gerentes que entravam de férias. E aí eu percorri alguns municípios. Então, por exemplo, o gerente de Jundiaí saiu de férias, eu ia lá. Foi o primeiro escritório que eu gerenciei, por 10 dias. Eu fiz isso em rádio, chama folguista. Alguém precisa tirar folga e eu ia lá falar na rádio. Como locutor, eu tinha o meu horário à tarde, só que eu tinha um horário reduzido porque eu fazia faculdade em Ribeirão Preto. E aí o seu João me pôs de folguista. O locutor precisava tirar folga, eu estava lá para substituir. É exatamente isso. E não era legal? Eu adorei isso. Eu aprendi tudo. Aprendi AM, FM. Na época ainda tinha diferença, né? De AM e FM. Eram estilos completamente diferentes. Sim. Aprendi de tudo. Nossa, para mim foi excelente. Até fazer café eu aprendi nessa época. Olha que legal. Eu fui para Jundiaí e fiquei 10 dias lá, não conhecia nada. Então, assim, você vai conhecer outra realidade, outro município. Jundiaí é um município grande, né? Perfil de equipe, né? Então, assim, comecei a aprender muita coisa. Eu fiquei em Jundiaí, fiquei em Araraquara,
Fiquei em Votuporanga e fiquei em Barretos também, porque eu estava aqui, poderia ficar nas férias do gerente. Eu me lembro disso. Você se lembra? Eu me lembro de quando você foi gerente antes de ser gerente em Barretos. Isso, foi interino. Não Acho me lembro que a gente se foi teve 15 dias. Alguma coincidência de pauta, alguma coisa assim que eu falei, isso foi meados de 2014. Alguma coisa assim que a gente se encontrou. Eu estava na prefeitura na época, então teve alguma coisa. Então foi isso. E aí surgiu uma vaga de efetivo em Votuporanga. O diretor me chamou lá na época e falou, olha, preciso de você em Votuporanga amanhã, porque é assim, né? Amanhã você tem que estar lá. Falei, vamos embora. E aí fui para Votuporanga, fiquei 2 anos lá, né? Desbravando aquela cidade que também é adorável, né? Gostei demais da cidade. E por ironia do destino, né? Um dia o meu diretor ligou e falou, olha, Rafael, eu sei que sua família é toda de Barretos, você conhece muita gente, você é bastante conhecido, respeitado lá, e eu vou apostar nesse seu networking. Você está indo para Barretos a partir de amanhã. Foi um alívio? Na época foi. Eu precisava voltar, né? Na época eu precisava voltar. Eu já tinha minha filha, né? Minha filha estava já morando aqui. E aí eu queria estar mais perto dela, né? E aí voltei. E, de alguma forma, eu vim mais tranquilo, porque eu conhecia muita gente, né, Lu? Então, assim, eu também queria usar essa minha rede de contatos e colocar tudo isso em prática, né? Claro que é bem mais fácil quando você já vai para uma região onde você conhece parceiros, você, de alguma forma, já tem essa validação, né? Mas entrei, assim, muito feliz aqui. Eu me lembro perfeitamente do dia que eu voltei, a Mônica estava chegando no escritório, falou, nossa, vamos entrar com o pé direito, Mônica. Entrei com o pé direito, já como gerente, e a equipe, assim, me recepcionou super bem. Mas aí tem uma outra situação, que é você ser chefe, porque o gerente é o chefe, é o líder, né? Principalmente numa instituição desse tamanho, que a gente não vê a cara do dono e não tem um dono, o gerente tem aquele papel. Tem. De quem você conhece, de quem você já conviveu, de quem você é amigo. E aí, não é um desafio diferente? Mas o fato de eu ter morado e ter vivenciado a experiência de gestor em Votuporanga, isso me deu também credibilidade para vir também como gestor. Eu acho que seria mais difícil se eu tivesse, por exemplo, passado no processo e continuado em Barretos como gerente. Eu acho que ia ser mais difícil para a equipe começar a me enxergar como... A pessoa estava aqui do meu lado, de hierarquia. repente ela está mandando em mim. Exatamente. Até então eu era par, né? A gente trabalhava juntos. Então eu acho que assim, foi mais tranquilo porque eu passei essa experiência fora e voltei já também com uma certa credibilidade, né? Porque, graças a Deus também, em Votuporanga eu fiz muita coisa. Acabei também, né, tendo uma visibilidade bem legal, porque Votuporanga também é um escritório pequeno, é menor que Barretos. E aí eu pude fazer muitas coisas lá. Fiz inclusive muitos projetos inéditos, né, que geraram essa visibilidade. Aliás, o senhor fez administração, mas a sua pós é em marketing, né? É marketing. Então, uma coisa que você entende é dar visibilidade. É necessário, não é, necessário. Rafael? A gente precisa... Não adianta só fazer. Não. A velha história também, hoje eu estou bem antiga mesmo. A velha história do ovo de pata com o ovo de galinha. O de pata é maior, tem mais nutrientes, mas quem ganha é a galinha porque ela faz barulho. Exatamente. E eu aprendi isso muito com o Rodrigo, meu irmão, né? Porque assim, todo mundo fala, nós temos perfis muito diferentes. Ele é aquele cara extrovertido, né? Era o líder de classe na escola, líder da gincana. O amigo dos amigos. Eu, aquele, né? Introspectivo, metódico, né? Mais sério. Mas eu aprendi muito com ele, né? Essa questão de falar mais, de divulgar, de cacarejar, de pôr a cara. Para mim foi mais difícil, porque, como eu te falei, eu não tinha essa habilidade, eu tive que aprender na raça, né? Ele já era nato, já é dom dele, né? Então, até hoje eu aprendo muito com ele a me comunicar, né? E agora eu tenho uma coach também do meu lado, tem. Né? Que me ajuda. Mas uma coisa que fica muito clara para mim, não sei se você vai concordar, mas acho que sim, que a gente já conversou sobre isso. O Sebrae, a sua função, que é, né, tá ali na frente liderando uma equipe, porque gestor nada mais é que um líder, né? O Sebrae atende empresas, mas, na verdade, tudo é pessoas, né? Tudo é sobre pessoas. Tudo.
É o sonho daquela pessoa. Mas é um grande... Eu tive a oportunidade no Sebrae, inclusive, de conhecer grandes empresários que têm não sei quantas filiais, alguns que montaram um império e hoje tem franquias. Mas é gente. Aí você vai conversar, é gente como a gente, com medo, com dificuldades, com seus perrengues, às vezes pessoais, que acabam interferindo muito na empresa. Né? É um casamento desfeito, é um filho que está com problema, é um problema de saúde. E a gente vai olhar, tudo é sobre gente. Tudo, Lu. Eu lembro quando eu estava no balcão, no começo, assim, eu ficava bem preocupado. Falava, poxa, olha a minha responsabilidade de trazer uma solução para o cara. Porque o cara senta na sua frente e fala o seguinte: Rafael, eu preciso abrir um negócio. E aí? O que eu faço? Aonde eu invisto? Até você explicar, olha, eu não posso te indicar o que você deve abrir ou não, onde. Essa decisão é sua. O que eu vou fazer é te dar ferramentas para você tomar a melhor decisão. Né? Seria muita responsabilidade para o Sebrae falar, Lu, não, investe numa pizzaria que está dando dinheiro. Cara, qualquer tipo de negócio pode dar dinheiro ou não, desde que você faça um bom plano de negócio, uma boa pesquisa de mercado, tudo isso que a gente conversa bastante, né? Então, e assim, é muito o sonho da pessoa, né? É muito sonho. Tem muita gente que chega e fala assim, vou abrir uma barbearia, mas já tem tantas. Por isso mesmo, já existe um mercado. Aí você pensa, mas e aí, qual que vai ser seu diferencial? Exatamente. E tem gente que fala assim, vou abrir uma vinícola. Mas não existe isso em Barretos, acho que não tem nem clima para isso. Por isso que vai dar certo, porque eu vou ser o primeiro, porque eu vou ser o pioneiro. Aí como é que você discute com a pessoa? E vai falar você fez pesquisa? Não, eu tenho convicção. E às vezes dá muito certo. Eu entrevistei aqui o Nestorzinho, da Italian House. O Nestorzinho foi vender macarrão. Exato. E aí o pai dele falou, você tá louco, quem que vai comprar macarrão? Macarrão em 20 minutos qualquer pessoa faz. E hoje ele está com uma franquia de mais de 200 unidades, mais de 200 restaurantes no Brasil e no mundo, porque já tem 2, se não me engano, na Europa. E aí você fala, como é que a pessoa insistiu na ideia? Porque a ideia era dele, era o filho dele. Ele geriu aquela ideia, né? Durante muito tempo. E como é que você discute com uma pessoa? Não vai dar certo. Não, e tem a questão também da convicção, né, Lu? Hoje eu vejo que quando você acredita naquilo, aquela história da meta, né, escrita, ela tem uma grande chance de se realizar. Não é 100%, né? Claro que aí vai envolver o planejamento, o plano de negócio, enfim. E o Nestorzinho fez tudo isso. Mas você precisa acreditar. Ele fez todo o processo, ele fez todo bonitinho, o caminho, né? Bonitinho. Inclusive, o de franquia. Quando ele abriu, ele pensou na caixinha do macarrão. Eu estou fazendo propaganda de graça para ele aqui. Pode me patrocinar. Mas ele merece, ele merece. Pode. Ana Júlia, tá ouvindo? Pode me patrocinar. A caixinha do macarrão, ele e a Ana, que na época era dentista, hoje é uma diretora de marketing incrível, já pensaram em escalar. Como é que pode ser uma caixinha que em qualquer lugar vai chegar na mesma temperatura? Então tem isso também, não é só sonho. Enquanto ele está no nível do sonho, ele não acontece. Exato. Né? Tem que virar meta. Tem que virar. Aprendi também com o Sebrae. Exatamente, tangibilizar. Ele trouxe uma inovação, um custo-benefício joia, né? É um produto competitivo. Quer ver outro caso interessante? Começou com a gente lá, a EcoPower. Na Ashley Anderson, em 2013, lá no Sebrae, abrindo o MEI, fazendo todo o caminho, Lu, de plano de negócio, de pesquisa de mercado. A Náshila conta. Aliás, ela vai vir aqui contar, né, Náshila? Precisa, porque a história deles é linda. Tá me cozinhando banho-maria já faz tempo. A Náshila conta que chegou no Sebrae com lápis e papel. Não tinha computador, não tinha nada disso. Ela queria entender. Então, ela escrevia para entender tudo que estava sendo dito. Ela aprendeu a fazer planilha. Ela fala que ela aprendeu a fazer todo fluxo de caixa, tudo lá no Sebrae, sentadinha, com lápis, papel, computadorzinho depois do lado. É isso. E ela hoje é a gestora dos números. Ela tem tudo de cabeça. Tudo. Ela sabe qual unidade está melhor, qual unidade precisa de uma força. Agora, ela criou outras marcas, né? Vou trazê-la aqui até para falar dessas novas marcas. É um case assim, lindo, né? Agora, e ela fala muito do Sebrae. Toda palestra que ela dá, ela fala muito bem deles também, porque assim, é aquilo, né, Lu? O empresário também precisa estar aberto, né? Ela resolveu aprender tudo do zero. Tem muitos empreendedores que participam dos nossos projetos, das capacitações,
Mas muitas vezes eles não estão totalmente abertos a receber esse conhecimento, né? Não, isso eu já aprendi, isso eu já sei. A gente também precisa ter, às vezes, um pouco de humildade para querer sempre buscar algo melhor, né? O mundo do empreendedorismo, eu já aprendi, ele é muito... eu já sei, não sei se o mundo tem mais espaço para quem... O mundo está mudando muito rápido. Muito Esses rápido. dias Mudou o perfil. até vou fazer a propaganda do meu patrocinador, né? Eu tenho a oportunidade muito de conversar com o Ronaldo Soares, que é o dono da Multishine. Ele não é o criador, que o criador é o pai dele. Né? Não é o fundador, mas é quem herdou numa situação extremamente difícil para fechar a empresa, com dívidas. O pai morreu repentinamente, caiu no colo, quer dizer, não é um herdeiro, né? É uma pessoa que teve que resolver. Ele até conta que ele chamou um tio dele para ajudar, porque ele era muito jovem, não tinha muita experiência. Mas é um cara que você vê está sempre atrás de inovação. Ele lançou no final do ano passado, uma linha de automotivos, chama Dunk, se eu não me engano, não sei se a pronúncia é essa, tá? Mas porque tem uma inspiração europeia, principalmente com produtos trazidos da Alemanha, que é a capital dos carros, né, no mundo. E são produtos extremamente tecnológicos. É um produto que eles chamam de no touch. Você aplica a espuminha, depois vem com a água e não precisa esfregar o carro, não precisa esfregar vidro. Olha que legal. A limpeza é imediata. Ele é apaixonado por carro. Então, claro que ele levou a empresa dele para o lado da paixão dele. Ele é apaixonado por tecnologia. Então, quando você compra um produto Multishine fabricado em Barretos, no Distrito Industrial de Barretos, você está comprando uma tecnologia que o mundo conhece, reconhece, que é a tecnologia que não interfere tanto. Interfere no meio ambiente? Interfere, porque nós somos humanos e nós interferimos o tempo todo. Sim. Mas que não tem prejuízo para o meio ambiente como os concorrentes têm, né? Que são produtos que facilitam a nossa vida e que são de Barretos e levam o nome de Barretos. Então, quem não está aberto a conversar, quem não está aberto a sempre aprender e a buscar mais... não tem um crescimento de uma Multishine, vou dizer assim, né? Que hoje a gente vê em todos os lugares. Hoje ele não vende mais no varejo, sabia? É mesmo? A operação dele hoje é fábrica. Ele fala que ele não tem franqueados, ele tem parceiros. Já é outra visão. É outra visão, né? Ele tem parceiros, eles têm um combinado de preços. A disputa é no atendimento, na entrega grátis, no combo, digamos assim. Mas é um cara que tem uma visão de mercado completamente... Eu aprendo muito com ele também. Sim. Meu patrocinador, né? Aqui do podcast e grande parceiro. Merece os parabéns. E você falou de pessoas, né, Lu? Por isso que eu sempre indico o Empretec, né? Principalmente para quem precisa tomar uma decisão de abrir o próprio negócio, né? Já tem a ideia formatada, ou precisa se reposicionar. Porque o Empretec você vai conseguir aprofundar esses comportamentos, porque tem tudo a ver, é comportamento, né? Assim, o brasileiro, antes só podia fazer uma vez, né? Agora já pode duas. Agora tem uma arena. Agora já pode, você já tem a experiência. Pra gente voltar lá e ver que algumas coisas a gente precisa reaprender. Mas eu tive uma alegria no Empretec Arena. No primeiro Empretec, eu disse uma frase que eu nunca vou esquecer. A gente formou o grupo e tinha que montar uma empresa, isso aí eu posso contar. Tem coisa que a gente não conta, mas isso a gente pode contar. E aí, nessa empresa, tinha que ter venda. E eu falei, olha, eu faço tudo. Eu ajudo a comprar, a fazer rótulo, mas eu não vendo, porque eu não sei vender. No fechamento, eu fui a que mais vendeu, da nossa empresa e das outras. Em número de vendas, eu fui a que mais vendi da turma inteira. E eu falava assim, mas como assim? Nesse eu já sabia que eu sabia vender, já chamei para o peito, falei, vender comigo mesmo, eu sou boa para vender. Já tinha mudado esse comportamento. Mas eu tinha identificado, ao longo dos anos, que eu tenho uma dificuldade maior a lidar com planilhas. E aí eu pedi para um parceiro fazer a planilha, falei, quem vai preencher a planilha sou eu. E engraçado isso, né? Que eu falei, eu vim aqui para trabalhar meu ponto mais fraco. Exato. O forte eu já sei. E aí teve um momento que eu parei de vender para ir me dedicar à planilha. Porque era o que eu mesmo assim foi a que mais vendi no grupo, tá? A rede de relacionamento é boa, né? Inclusive você comprou de mim. Comprei. Né? Então é muito importante que a gente entenda isso, que não é um comportamento que, quando você tem dificuldade, você tem que rever aquilo sempre. Não é? Uma coisa que o Empretec, para mim,
foi mais forte, eu acho que para outras pessoas também, Lu, é assim, a coragem que ele nos dá, né? São 10 características de comportamento empreendedor. Mas o que eu vejo, pela experiência que eu tenho de Sebrae, de 20 anos, né, vou completar, eu vejo muitas boas ideias, né? O brasileiro ele é muito criativo. Muito. Mas se você olhar lá no ranking da GEM mundial, nós somos um dos menos inovadores. Porque a inovação, qual é o conceito de inovação? Quando você coloca uma ideia em prática, aquilo te gera um resultado, especialmente financeiro. E muda um comportamento. E muda o comportamento. O problema que eu vejo é que nós temos boas ideias, bons projetos, né? No Sebrae a gente discute muito sobre grandes projetos, mas as pessoas têm dificuldade em colocar isso em prática. E às vezes o que falta é coragem mesmo. É difícil porque um dos comportamentos é correr riscos calculados. Você vai ter que correr risco. Eu sempre falo lá no Sebrae, você nunca vai ter 100% de certeza de que vai dar certo. Você minimiza isso quando você faz um bom plano de negócio, um bom planejamento, uma boa pesquisa. Mas você vai ter que correr risco. Mas a vida não é isso? A vida é isso. A gente combina com o mundo? Não combina. Olha, se a pandemia não nos ensinou isso, o que mais vai nos ensinar? Exato. Eu estava com um plano de negócio prontinho em 2019 para ser aplicado eu entrei em 2020, comemorei o carnaval de 2020 porque eu já estava iniciando. E aí veio a pandemia. E mudou tudo. Tudo, absolutamente tudo. Não, ficou inviável. Porque tinha muito como base eventos e ficou inviável. É isso, a gente não combina com o mundo. Exatamente. Agora, você, que eu sei, também é um menino inquieto. Chegou a um cargo de liderança, gerente do Sebrae, fez o escritório de Barreto ser um dos mais famosos da região e do país, né? Se a gente for pensar em estado de São Paulo, centro de São Paulo, o Sebrae SP ainda é o carro-chefe do Sebrae. E o nosso escritório regional é muito conhecido no estado, né? Muito reconhecido. É os que têm mais resultados. Agora, no aniversário, inclusive, veio o nosso gestor e uma visibilidade incrível e tal. E você, eu sei que está, de novo, se reconstruindo. Sim. É pai de novo, né? Outra pai menina, pela segunda vez. É uma ilha cercado de mulheres. Uma ilha, exato. Eu estava falando isso ontem lá em casa. Eu falei, não, eu tenho 3 mulheres, né? A minha esposa, 2 filhas, e tenho 2 funcionárias, né? Tem a babá, que está cuidando da Maia, a funcionária de casa. Eu falei, não, 5 mulheres me mandando em mim, eu não vou aguentar. Gente, é muita coisa. E você está num processo de autoconhecimento agora. Muito profundo, muito profundo. Como eu nunca entrei, assim, desde quando eu me casei de novo, né? Arrumei uma baianinha na minha vida. Aliás, você foi casar na Bahia, né? Nunca imaginei, na Bahia. No mar da Bahia. Na frente do mar. Eu nunca imaginei isso, Lu. Já que é para fazer, vamos fazer da melhor forma possível, né? A gente vai ficando mais velho. Casou na igreja aqui também, colocando. Barretos, bonitinho, certinho, né? Lá nós fizemos a festividade, né? Foi mais a festa. Tivemos a bênção de um amigo, pastor Adriano, né? Grande amigo. Eu preciso trazer o pastor Adriano aqui. Ferniel, anota para mim que eu quero trazer o Adriano aqui. Uma baita pessoa para trazer. Um beijão, pastor. Mas fez assim uma gentileza pra gente, né, de celebrar ali, de ser o não foi difícil para ele fazer uma gentileza na Bahia. Exato. Aquele pôr do sol maravilhoso. Sim, e ele tem o dom da palavra, né? E depois fizemos a cerimônia religiosa. Eu sou católico, né, com o padre Emerson, né? Que vai estar aqui semana que vem. Vai estar. Se não for semana que vem, vai ser na outra. Precisa assistir. Padre Emerson também é fantástico. Ali agora ele já prometeu, acabou. Demorou para prometer, mas prometeu. Prometeu. Semana que vem a gente deve gravar. Eu vi uma fotinha sua com ele, acho que você já pegou ele ali, aquele dia da... Já peguei. Eu tinha convidado antes, na missa das comunicações. Mas aí antes da Páscoa é impossível, né, para um padre, o tanto de confissão individual e comunitária que ele teve, não tinha como. Ele falou, depois da Páscoa a gente conversa. Conversamos também, não deu agenda, agora deu. Semana que vem a gente deve conversar. Então, ele que fez meu casamento aqui, tenho admirado muito o trabalho dele, Lu. Eu falo até para minha esposa, não falei para ele ainda, mas eu vou falar. Logo, ele vai embora daqui porque ele está fazendo um trabalho tão grande. Então, tomara que não. Não, eu também não. Mas, assim, ele tem um perfil de liderança tão forte que eu falo que daqui a pouco alguém vai puxar ele, né? Barretos vai ficar pequeno. Quem sabe
papa um dia, porque ele tem uma espiritualidade. Você fala isso, que ele serve a ser papa. Acho tão bonitinho. Eu acho. Eu vejo ele lá no Vaticano, né? Mas por enquanto deixa ele no São Benedito, que a Barone agradece, tá? Agora entrei para a Pastoral da Familiar, né? Se Deus quiser a gente vai conseguir ajudar um pouco mais lá, que eu estou nesse momento, sabe, Lu, de poder retribuir um pouquinho tudo que a vida me deu. Mas assim, né? isso de... Ninguém se casa para se separar, né? Então, você passou por uma separação, que é uma coisa... É um luto na vida, né? Eu já me separei, eu sei como que é. Sim. E essa coisa de se apaixonar de novo, conhecer alguém completamente diferente, uma baiana que veio trabalhar em Barretos por causa do Hospital de Amor. Por um período... Como é que vocês conheceram, aliás? Teve um amigo nosso que nos apresentou. Agora acho que já posso falar, porque já passou tudo, mas foi o Padre Túlio. Olha, mais um padre, né? O Padre Pop. O Padre Túlio faz Esse eu tenho esperança de trazer um dia, mas não sei não, viu? O Túlio é difícil. O Padre Túlio, a agenda dele é bem atribulada. Ele conhecia a Carla, me conhecia e falava que as nossas histórias eram muito parecidas, porque ela também foi separada, né? E ele ficou na minha cabeça até eu, um dia, mandar uma mensagem para ela. Mas todo dia ele me chamava. Foi um encontro arranjado. Por Padre Cupido. Padre. Foi. Tinha que dar em casamento mesmo, gente. Porque, né, um padre abençoando já o date. Exatamente. E ele me mandava mensagem, você já falou com ela? Eu falei, não, Túlio, calma, eu não quero ninguém, eu vou ficar tranquilo. Não, você tem que falar com ela. E fazer a mesma coisa com ela. E os dois machucados pelo luto. Exatamente. Os dois em luto de um casamento que não deu certo. Exatamente. E aí foi um encontro. Aí um dia eu mandei uma mensagem, ele, né, fez a interface. No meio da pandemia, teve até uma história engraçada. Não foi difícil se apaixonar por aquela mulher linda, simpática, inteligente, deslumbrante, né? Muito. E imagino que não deva demais. ter sido um sacrifício seu se apaixonar por ela. Tanto que eu falo que é um milagre assim, divino. Eu falava que jamais ia casar de novo, né? Não pensava em ter mais filhos. Não, casou só mais 2 vezes. Exatamente. E aí ela caiu na minha vida, assim, né? Teve um dia que eu peguei ela pra gente sair, ela é super muito reservada, né? Foi bem difícil convencê-la, porque, né, virginiana, daquelas bem sistemática. E aí eu falei, não, vamos tomar um vinho, né, e tal. Ela, mas tá tudo fechado. Falei, vamos lá no lago. Você conhece a região dos lagos? Não sei o quê. Ela não gosta de Barretos, né? Porque ela morava em Aracaju, de frente para o mar. E aí caía aqui. Eu falei, não, mas aqui a gente tem a região dos lagos. Quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Levei ela na região dos lagos. Foi aquela época que fecharam o lago. Não tinha nem como você parar o carro lá. Você lembra disso? Lembro. Colocaram um monte de tapume. De tapume lá. Falei, puxa, agora ferrou, né? Falei, bom, agora a gente tem que ir para minha casa, né? E ela, tá bom, vamos para lá. Mas ela estava assim, numa resistência. Depois ela me contou, falou, eu coloquei a localização para minha amiga, que ela morava com uma residente, né? Porque ela falei, se acontecer alguma coisa, você fica aí de sobreaviso, né? É lógico, porque a gente, mesmo conhecendo alguém há tempos, né? A gente vê tanto casamento... Difícil. Em que o homem parte para agressão, né? Sim, e aquela mulher conhece aquele homem há tanto tempo. Imagina na primeira noite já ir na casa da pessoa. É difícil. E aí a gente começou a se conhecer e foi a partir daí do que eu comecei a trabalhar um pouco desse autoconhecimento, porque eu falei, poxa, nada acontece por acaso nas nossas vidas. Comecei a fazer muita reflexão em relação ao que eu acredito, né? Da espiritualidade também. E aí vem uma filha. E aí vem a Maia, assim, mais uma bênção na minha vida. Eu vou perguntar, eu já vi, mas eu vou perguntar. A Bia, que é a mais velha, se dá bem com a Maia? Muito. Ela aceitou essa irmã? Ela sempre quis uma irmã, né? Sempre me pediu. E ele queria uma irmã, não queria irmão, não. E aí, quando ela ficou sabendo, na verdade eu fiz uma surpresa para ela, né? Quando a gente descobriu, eu gravei esse vídeo. Ela chorava tanto, Lu. Quando a gente falou... Não, e elas são lindas juntas. Nossa, eu já vi. Ela é apaixonada nessa irmã. Já. E ela está numa idade que ela ajuda. Né? E a Bia é muito carinhosa, né? E as duas se parecem demais. Aonde eu vou, todo mundo fala, gente, é a cara da Bia. Porque ela também tem olho claro, né? Olho azul. É a cara da Bia. Eu falei, então, é coisa de Deus, né? É uma coisa que não dá para explicar.
E você está aqui de frente para o lago, que é o lugar do primeiro date que você já sabia. Isso aí foi cilada, né? Foi uma cilada trazendo para cá. Não sabia. No Scarpellini Coworking, que também é um lugar muito bacana para Barretos, porque permite que as pessoas que trabalham em home office ou que estejam passando por Barretos tenham um lugar profissional, com uma estrutura maravilhosa de mobiliário. Muito. Já fez reunião de equipe aqui. Você já fez, Trouxe né? minha equipe inteira com os Sebrais aqui da região toda, umas 70 pessoas. E coube com conforto. E todo mundo fala até hoje, gente, vamos fazer uma reunião naquele prédio do lago. Do prédio de frente. Hoje. Ainda tem esse benefício extra, esse privilégio de, se estiver estressado, não tem tapume em volta do lago, mas olhar para o lago final de tarde aqui, o pôr do sol é maravilhoso. Quando não está chovendo, que tem o movimento de criança, de gente correndo, fazendo exercício, e aquele sol se pondo. Você olha, nossa, parece que o dia valeu a pena, sabe? Eu vi uma foto ontem da Arani, uma reunião da sala dela, e o sol ali embaixo, pôr do sol, lindo demais. A Arani é uma pessoa também, tudo é sobre pessoas. E a Arani é uma pessoa que investiu e acreditou no potencial de Barretos. Agora está o Hub MPE aqui, você está sabendo? Já estive aqui também. Fruto do Sebrae, né? Henrique Porque eu falo Viana. que o Henrique demorou um ano para tirar esse sobrenome, que era o Henrique do Sebrae. Exato. O Viana veio depois, né? Demora e mesmo. agora ele está ganhando um novo sobrenome, que é o Henrique do Hub MPE. Uma outra ideia, estou fazendo propaganda de graça para ele. Não é meu parceiro, e é seu. Pondo eu sonho achei em prática. Tão bonito quando eu te vi aqui, que eu falei, nossa, o ex, né? 2 ex se encontrando. O ex-chefe com o ex-funcionário. E você veio e apoiou a iniciativa, e deu a chancela Sebrae para a iniciativa e abençoou, né? É tão bonito isso. Uma coisa que eu tenho refletido, Lu, assim, eu não me vejo no cargo que eu tô como um cara que é melhor que os outros. Eu tenho muito essa preocupação. Mas às vezes eu fico pensando, às vezes eu tenho que sacrificar um pouco da minha agenda, porque o fato de eu estar em algum lugar, só por ser gerente do Sebrae, ajuda muitas pessoas, né? E eu não tinha essa noção. Chancela, então, traz a grife. Eu não tinha, porque eu tenho muito isso comigo, sabe? Eu não quero parecer, por estar no cargo que eu estou, melhor do que ninguém, sabe? Eu quero mais ajudar. Eu estou muito nessa vibe hoje. Então, hoje, os convites... E eu recebo muitos convites, né? Isso eu tenho aprendido, inclusive, com o Padre Emerson, porque eu vejo a agenda dele atribulada do jeito que é, e ele faz questão de ir em todos os lugares que ele é convidado. Isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Então, eu estou me propondo isso também. Quando eu consigo ir, Lu, às vezes eu nem preciso falar nada, mas às vezes o fato de eu estar lá já ajuda de alguma forma a inspirar pessoas, já ajuda de alguma forma de abrir as portas do Sebrae para as pessoas entrarem. Então eu tô tentando fazer, sabe? E com o Henrique foi a mesma coisa, porque é um cara que eu acredito muito, eu gosto muito dele. Ele está colocando um sonho dele em prática agora. Ele não fez Empretec ainda, eu puxei a orelha dele, mas falei que o próximo ele já tem uma bolsa para ele fazer. Olha, que ele está no melhor momento agora, sim, né, para colocar em prática tudo isso, né? Tem muita coisa ali na caixinha que ele ainda não divulgou, mas tem um mar de oportunidades que eu tenho certeza que quem vai ganhar é Barretos. E você, nessa sua agenda também tão concorrida e atribulada, tirou esse tempo para vir aqui. E aí, eu vou dizer uma coisa, né? Eu ia cancelar qualquer programa. Esse podcast, esse projeto, esse sonho que não é só meu, é também do Lombardi, é da Furniel que está aqui, do Cornélio que está desde o começo, Márcio, meu marido, Carol, minha filha, que é editora do programa. Então, é um conjunto, né? Um monte de gente. A própria Arani, que acreditou também desde o começo. É um espaço para que a gente possa contar história, que é uma das coisas que eu mais gosto na vida, e se inspirar. Então, o que eu trago aqui? Trago pessoas que merecem aplausos. Por isso que chama Pode Aplaudir. E Rafael Matos do Carmo, Furniel, merece o quê? Merece o nosso aplauso. Pode aplaudir, gente. Obrigada, viu? A gente conversou mas já acabou? Aí muito tempo. Nós estamos aqui há bastante tempo. Nossa, já. Mas foi muito rápido. E eu quero te agradecer muito. Você vai ganhar produtos Multishine para levar para casa. Que privilégio. Não, para casa, né? Sebrae que compre Multishine lá para o escritório. Essa é para casa. Esse é para casa, né? Para deixar tudo lindo para a Maia e para a Bia. Isso. Terem um ambiente cheiroso, gostoso, bonito. Nossa, uma delícia. Já sou cliente de Multishine há muito tempo. E o programa está aberto para você. O que você quiser, quem você quiser indicar,
Lu, tem um case de sucesso aqui no Sebrae. Quero trazer a Brenda aqui, que é um sucesso do Embretec. A própria Náshila diz que vem esse mês ainda. Tô duvidando, hein, dona Náshila? Tá fugindo de mim, dona Náshila. Não, ela vem. Tem amizade suficiente para dar esse puxãozinho de orelha. Mas outros cases que você quiser indicar para o programa, a gente está aberto, Com tá certeza. Bom? Obrigado, Lu, de coração. Eu acho que esse tipo de iniciativa também é uma forma de incentivar a cultura empreendedora na nossa cidade. Então, eu venho com o maior prazer. Fiquei nervoso, sim, porque ser entrevistado por uma profissional como você não é para qualquer um. Eu sempre falei isso já para você. Nas cidades que eu já passei, eu nunca me deparei com uma profissional tão competente na área de comunicação como você. Acho que é um privilégio, Barretos, ter uma pessoa como você. Quem tem e merece aplauso aqui é você, tá? E eu quero deixar o Sebrae sempre à disposição. Está sendo uma experiência única trabalhar contigo lá no Sebrae. Eu tenho uma felicidade. Aqui o Scarpellini é minha segunda casa, o Sebrae é minha segunda casa, né? Eu sou uma pessoa que sou muito feliz, eu tenho muita sorte na vida. E você é muito humilde, porque você, pela sua história, pelo seu background, como tem falado aí, você conversa com todo mundo. Acho que é por isso que você está onde você está, entendeu? Eu valorizo muito pessoas que trazem essa humildade por trás e só tem a crescer, né? Torço muito por você, viu? Eu também por você. Obrigada. Olha, já virou aqui coisa de compadre. Então a gente vai continuar nosso papo. E, Carol, já pode encerrar, tá? Porque ela fala assim, eu nunca sei quando encerrar o programa, você não para de falar. Então, Carol, já pode encerrar. Aliás, eu não posso deixar passar, porque li hoje aqui o artigo da Carla Armani. Lindeza. Acho que ela foi muito assertiva nas palavras e é tudo aquilo e mais um pouco. Então, quero reforçar aqui tudo que ela falou, porque é muito merecido. Mais um indicador aí de que você é uma grande profissional, uma grande amiga. Obrigada. Eu vou começar a ficar vermelha aqui. De todos os barretenses e da região inteira. Obrigada, Rafa. Beijo. Obrigada, minha equipe. Carla Armani, eu te amo, viu? Carla Armani, eu te amo. Beijo. Até a próxima.